Olá, alunos, sejam muito bem-vindos à nossa aula de hoje, nesse sabadão. Eu já inicio falando para vocês, caso vocês tenham alguma dúvida referente a essa nossa aula, você pode estar digitando escrevendo lá no fórum, ou mandando mensagem lá naquela aba de mensagens do AVA, ou enviando uma mensagem pelo e-mail, tá? Então, se tiver alguma dúvida, vocês podem estar escrevendo sua dúvida, que eu vou posteriormente responder a dúvida de vocês, tá? Então, eu vou iniciar a aula de hoje falando ou resumindo o que nós estudamos aqui nessa última linguagem de encerramento do ano letivo, que é a linguagem do teatro, tá? Então nós vamos fazer aqui um breve resumo e eu encerro com a explicação sobre o nosso trabalho da semana, que muitos estão legal, tá? Muitos alunos já enviaram o trabalho, mas ainda falta muito aluno enviar, tá? Lembrando que o prazo é até terça-feira, não deixe para a última hora, mas nós vamos voltar daqui a pouco, tá? Então, quando nós iniciamos falando sobre o teatro, lembre lá que eu falei para vocês sobre a história desde lá da pré-história, tá? Porém, na pré-história eles não faziam de maneira artística como nós conhecemos hoje, mas o teatro ele veio ganhar esse nome mesmo, essa forma, lá na Grécia. Lembra lá, com o primeiro considerado o primeiro ator, né, o primeiro intérprete, o primeiro cara que improvisou também, que é o Tespes. Lembra lá que eles faziam um culto a Dionísio, e o Tespes ele fez uma apresentação como se ele mesmo fosse o próprio Dionísio. Então a partir dali começou a representação. Lembra que eles só liam os versos, né, que eram os ditirambos em homenagem a Dionísio. Mas a partir do momento que Tespes ele encenou o Dionísio, aí foi a partir daí que começou a surgir o teatro. Lembrando que foram eles, os gregos, que deram esse nome teatro, né? Que significa local de onde se viam as apresentações. Então, teatro nada mais é local de onde se viam as apresentações. E a partir daí nós conhecemos um pouquinho do teatro através da história, como foi que evoluiu até chegar aos dias atuais, né? Então, chegamos aos dias atuais e mostrei alguns exemplos para vocês de algumas apresentações que é possível nós realizarmos na peça, fazendo a linguagem do teatro, tá? Então, desde lá da Grécia, sempre o teatro teve esse cunho de fazer a representação de uma determinada ideia. Então, quando surgiu lá com os gregos, eles faziam homenagem, representavam, no caso, os deuses, né? Era uma maneira de enaltecer os deuses. Depois que passou a Idade Média, o Renascimento, aí o teatro realmente foi ganhando a forma que eram as apresentações teatrais, né? Já no teatro, ou com aquele palco móvel que eles construíram, eles andavam de localidade em localidade, que é como nós conhecemos hoje o circo. E aí o teatro ele ficou popularizado, ou seja, muitas pessoas conheceram através dessas companhias que no Renascimento. Depois, no Romantismo, vocês viram que o teatro, quando eu falo teatro prédio, ele começou a ganhar destaque, então as pessoas começaram a investir para que houvesse um local para as apresentações teatrais, apresentações de música, de dança, que é o teatro espaço físico. Então, não perdendo lá o que os gregos falaram que era o local de onde se viam. Tá. Chegou ao século XX, a partir do século XX vocês viram que para nós realizarmos uma apresentação teatral, nós precisamos de muitos elementos. Entre eles eu citei para vocês um bom equipamento de som, iluminação, cenário, já vai precisar de guarda-roupa para as vestimentas dos personagens, já vai precisar de uma série de equipamentos, vários fatores para ter uma apresentação teatral. Tá? Então o teatro evoluiu, então não vou precisar somente de ter um ator e ter um diretor que fez aquela história, mas não vou precisar de todo um artifício para poder realizar uma peça teatral. Porém, com o passar do tempo, vocês perceberam que o teatro ele conseguiu evoluir. Nós temos várias vertentes. Então temos o teatro de sombra, temos a questão da mímica, tá? Que é a pantomima. Tem o teatro clássico que vocês conhecem, que é a representação de algumas histórias, né, clássicas, como vocês pesquisaram lá, o Romeu e Julieta. É um teatro clássico, né, que vocês viram, pesquisaram. Mas tem também o mais atual, que são agora com os novos comediantes, né, até os próprios youtubers. Apesar de eles estarem fazendo ali os vídeos,
mas algum deles fazem a apresentação, né? Aí eu citei para vocês o caso do Whindersson Nunes, que ele faz a apresentação dele teatral, no caso, como stand-up, né? Que é ele contando histórias do dia a dia, piada, mas ele também é voltado para a questão do youtuber. Então, o teatro ele evoluiu, e o teatro ele não ficou só nos palcos, né, no teatral, mas ele evoluiu para o que nós conhecemos hoje como cinema, como as novelas. Então ele invadiu a TV. Então a representação teatral ela evoluiu, e hoje ela pode ser encontrada em vários meios, na televisão, nas novelas, nos filmes. Então, para vocês perceberem que surgiu lá na Grécia com Tespes, até os dias atuais evoluiu. E lembrando que também com a questão da tecnologia vem ajudando muito as apresentações teatrais. Por exemplo, agora no período da pandemia, vários filmes que vocês vão assistir futuramente, que nós vamos assistir, que vão ser lançados, muitos atores eles estão gravando da casa deles, tá? Então, por exemplo, tu vai estar vendo uma cena de um ator, na realidade ele está no quarto dele, vamos supor, por causa da questão da tecnologia, tá? Então a tecnologia ela vem ajudar, principalmente nesse período da pandemia. Então já é possível fazer muitos efeitos especiais, é possível fazer coisas impossíveis, né? Que não era possível antigamente devido os atores não ter os recursos. Mas hoje em dia, nós temos muitos recursos, devido a nós termos os programas de computador, é possível nós realizarmos muita coisa. Então, muitos desses artistas estão se utilizando da questão da tecnologia, tá? Aí nós chegamos até os dias atuais, e aí eu pedi que vocês pesquisassem lá os jogos teatrais. Nós praticamos um pouquinho os jogos teatrais e nós falamos o que isso poderia nos ajudar, tanto agora no presente como futuramente. Lembrando que o teatro ele trabalha muito a questão da nossa expressão corporal. Então, diz lá um autor que o nosso corpo ele fala. Tá? Então, a gente consegue transmitir uma mensagem através da nossa expressão corporal. Tá? Então, a gente consegue ver, dizer se a pessoa está triste, está alegre ou não, através da expressão corporal dela, né? Então, por exemplo, tô falando aqui com vocês, eu estou mexendo várias vezes a mão, então utilizando a questão do gestual, né? Para vocês perceberem que nós utilizamos. E esses jogos teatrais que nós realizamos em sala, vocês participaram, então é uma maneira de vocês também perderem a timidez para você desenvolver a habilidade de falar em público, né? Eu mencionei numa aula que o ator, antes dele fazer a apresentação, tem todo um preparo, trabalho de dicção, que vai trabalhar a voz, a maneira como ele vai pronunciar, dependendo do papel que ele vai fazer, que o ator vai representar, ele tem que preparar a voz dele, a maneira como ele fala, tá? Aí tem a questão do movimento, que trabalha a expressão corporal, vai trabalhar os movimentos, tá? A maneira como ele vai se portar, como é que aquele ator se porta, a questão da postura, também isso é trabalhado. Então, futuramente, vocês forem para uma faculdade, para uma universidade, vocês vão precisar apresentar os diversos trabalhos através de seminários, tá? Então, vai ter que perder essa timidez. Então, quando vocês estiverem lá na profissão de vocês vão ter que se portar como chefia ou como liderança de um grupo, ou apresentando, seja lá qual for o seu trabalho. Então, você vai ter que se apresentar, falar em público. Então, esses jogos teatrais que nós realizamos em sala nos ajuda muito nisso. Aí eu mostrei para vocês que antigamente a geração um pouquinho mais não tão recente, a nossa é uma geração da tecnologia, mas antigamente eu mostrei para vocês que tinha a questão dos jogos, né, das brincadeiras, os jogos antigos, que trabalhavam muito a questão da memória, da atenção. Aí eu até realizei um jogo com vocês, que foi o jogo da dedonha na sala. Primeiro, a pessoa tinha que saber português, tinha que saber matemática, porque tinha que fazer as contas lá, de quanto acertou ou não. Tinha que ter um raciocínio lógico rápido, então pensar rápido, tá? Memória, concentração, então tudo isso trabalhava nesses jogos, além da questão da prática da educação física, né? Então a maioria dos jogos eram movimentos, então pira-pega, tinha que correr, o tacobol, um esporte, pular corda, então tudo isso exigia movimento e atividade física, diferente da nossa geração agora com a tecnologia. Então normalmente passa o dia todo sentado
na frente de um computador, no celular jogando, diferente de antigamente que as pessoas brincavam. Eu expliquei para vocês que vários fatores contribuem para que não haja mais essa brincadeira. Primeiro, a tecnologia e também a questão da violência. Né? Antigamente as crianças podiam sair para brincar na rua, hoje é meio complicado, né? Sair para brincar na rua devido à questão da insegurança, de não ter segurança. A questão da violência está muito grande. Tá. Mas aí a gente conhecer um pouquinho desses jogos e vocês perceberam a importância. Então a pessoa conseguia desenvolver essa questão de falar em público, a questão da habilidade de se expressar, tá? Então, tem até algumas pessoas que são muito tímidas, que têm dificuldade de falar em público, que normalmente vão fazer teatro, vão estudar para ver se ele desenvolve essa questão da expressão corporal, essa questão de falar, tá? Então, olha lá, fizemos aqui um pequeno resumo, desde lá da pré-história, né, até aqui a atualidade, falando sobre os jogos teatrais, o que nós realizamos em sala, para nós podermos aqui tirar as últimas dúvidas que eu passei a semana toda falando sobre o nosso trabalho, tá? Então, olha lá, alguns alunos já enviaram e os trabalhos estão muito legais, estão muito bons, tá? Até agora os que enviaram. Por quê? Como é que eu vou fazer uma atividade, por exemplo, como eu estou aqui, ó. Por exemplo, estou aqui dando aula para vocês através dessa videoaula. Então, como é que eu vou gravar uma apresentação teatral? Então, aí é que nós vamos utilizar e trabalhar a questão da criatividade, né? Além de nós vamos estar trabalhando a questão da habilidade, nós temos que utilizar a criatividade, tá? Vocês têm que criar, mesmo que vocês vão utilizar a ideia de algum lugar que vocês viram, por exemplo, assistir uma apresentação lá no YouTube, assistir uma apresentação no TikTok. Então, mesmo assim, em cima disso, vocês vão usar a criatividade de vocês, tá? Porque vocês que vão estar ensinando. Aí eu cheguei a mencionar que eu recebi um trabalho muito interessante, que o aluno ele pegou a sala dele, né? Fez lá um cenário como se fosse de guerra. Aí ele convidou o irmão dele, né? Usou como cobaia o irmão dele. E eles fizeram um cenário como se eles estivessem em guerra. Eles tinham aquela pistola de água. Eles ensinaram como se estivesse numa guerra. Colocaram os efeitos especiais, a trilha sonora como se fosse na guerra, os efeitos especiais. Tudo isso com a ajuda do computador, né, da tecnologia do celular de vocês também. Vários programas tem como fazer essas edições. Então ficou muito legal, tá, a apresentação. Então, primeira coisa que vocês têm que pensar é que vocês têm que ter uma ideia, tá? Tem que pensar no que vocês vão fazer. Lembra lá da atividade que nós fizemos aqui mesmo pela aula online, que eu pedi que vocês pensassem uma palavra, dessa palavra vocês formaram uma frase e dessa frase vocês criaram diversas histórias até interessantes. Então, nós temos que ter uma ideia, temos que ter uma palavra, a partir daí nós vamos criar o nosso roteiro, tá? Então, como é que eu vou criar essa ideia? Primeiro eu tenho que buscar, pesquisar. Peças teatrais que eu conheço, assistir apresentações no YouTube ou no próprio TikTok, para depois eu gravar a minha apresentação, tá? Lembrando que o tema ele é livre, desde que seja apresentações que sejam possíveis nós apresentarmos aqui no Colégio Militar, né? Vocês sabem das regras, sabem do regulamento, então sabem que pode e que não pode, tá? Então o tema é livre para vocês fazerem a representação de vocês. Pode utilizar os programas, por exemplo, só conheço o TikTok e o YouTube, né? Mas existem outros também que vocês podem utilizar. Por exemplo, lá no TikTok tem a questão da dublagem. Então, por exemplo, já recebemos trabalho que os alunos estão fazendo. Aí eles usaram a roupa, tá, do personagem e fazem a dublagem, porque eles estão fazendo uma representação. Às vezes é cena de um filme, é cena de um seriado. Então vocês estão fazendo uma representação, vocês estão sendo ator ali, tá? Outros pegaram um vídeo do YouTube e reproduziram esse vídeo, tá? Que já enviaram. Então olha lá, já várias ideias que eu estou dando para vocês. Outros pegaram citações, tá, de apresentações e fizeram a encenação sozinho, recitando. Por exemplo, teve um aluno que recitou lá um poema, uma poesia, fazendo a encenação, tá? Então já está utilizando a criatividade. Então não precisa nem pegar uma cena de um lugar, não. Ele pegou simplesmente um poema, uma citação de um teatro muito famoso e aí fez a encenação, tá?
Então, você pode gravar lá no TikTok, pode pegar do YouTube, pode pegar as citações e fazer a sua gravação. Se vocês conseguirem fazer a edição no vídeo, fica bem melhor, né? Os efeitos especiais, a trilha sonora. Se não, faz a encenação de vocês, coloca a câmera para filmar, ou usa os programas que eu já citei para vocês e envia o trabalho. Lembrando que o trabalho vocês devem enviar até agora, na próxima terça-feira, tá? É 3 de novembro, se não estiver enganado, é dia 3, até as 23 horas e 55 minutos. Então, aproveitem esse sábado, já façam, tá? Esse momento que a gente vai ter aqui da aula, voltado para arte, já faça o seu vídeo, tá? Não vou me estender muito aqui. Então, já vai lá fazer a sua apresentação. Lembrando que é um trabalho que vale a nota máxima e é o penúltimo trabalho. Vamos ter mais um, tá? Que eu já comentei com vocês qual é o trabalho, para vocês se prepararem também, mas vamos focar nesse, que já é agora para a próxima terça-feira, tá? Então é a maneira de nós colocarmos em prática a questão dos processos criativos em teatro. Então vocês passaram pela arte visual, passaram pela música, pela dança, e nós vamos finalizar com os processos criativos em teatro, tá, alunos? Então espero que vocês possam de alguma maneira ter praticado, estão praticando o teatro. Se alguns se interessarem mais, quando nós voltarmos tudo ao normal, de repente fazer um curso de teatro em algum local, é muito importante, é muito legal, para vocês trabalharem essa questão da dicção, da expressão corporal, de se apresentar em público, tá? Isso é muito importante para vocês, vai ajudar muito na vida de vocês, tá? Então, pesquisem, procurem assistir peças teatrais, está acontecendo muitas agora online, a oportunidade que vocês têm de estar assistindo essas peças teatrais, estar conhecendo, tá? E estar vivenciando. Então, aguardo o trabalho de todos. Muito obrigado pela atenção de vocês. Tenham um ótimo final de semana, um ótimo feriado. Até mais, alunos. Tchau. Obrigado.